lidar com alguém que caiu? Como lidar com alguém que fracassou, com alguém que distanciou da igreja, com alguém que fracassou na fé, com alguém que quebrou a cara? Existem dois textos na Bíblia Sagrada que nos dá um exemplo disso. Duas parábolas de Jesus. A primeira parábola é a parábola do bom samaritano, onde o camarada ele foi assaltado na sua caminhada e a Bíblia Sagrada diz que passou por ele o sacerdote e não fez absolutamente nada, passou o levita e também não se importou. Segundo texto que eu quero compartilhar com vocês é a parábola do filho pródigo. O filho mais novo chega para o pai e diz: pai, eu quero ir embora, não quero ficar mais na casa, e o pai dá a sua parte da herança e ele vai embora. E você vai notar no texto que em nenhum momento o filho mais velho tomou a atitude de ir atrás do seu irmão que saiu, que estava longe. E quando o filho quebra a cara, perde tudo, ele retorna, o pai o abraça, o pai prepara uma grande festa. E o seu irmão que estava no campo não sabia o que estava acontecendo. Quando ele retorna e ele faz essa pergunta: o que está acontecendo? E alguém vai falar para ele: olha, seu irmão que estava perdido, que estava morto, quebrou a cara e voltou para casa, e o pai fez uma grande festa. O texto diz que ele ficou irado porque o irmão retornou. E a pergunta que eu quero deixar para vocês, para a nossa reflexão nesse vídeo é: como lidar, ou como nós temos lidado com aquele que tem fracassado, com aquele que tem quebrado a cara? Sabe como é que as pessoas lidam com quem fracassou? É dando um verdadeiro sermão, do tipo: olha, eu te avisei, você foi porque quis, bem feito, só agora você aprende. Mas entenda, irmão, que quem errou, quem fracassou, não está precisando de um sermão. Essa pessoa está precisando de uma mão amiga, essa pessoa está precisando de alguém que o ajude a se levantar. Jesus, o nosso mestre, Jesus tinha um método totalmente diferente do nosso. Ele restaurava as pessoas com amor, ele restaurava as pessoas com misericórdia, com compaixão. Vou te dar 4 exemplos bíblicos do mestre. O primeiro exemplo se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Nós temos a história de Zaqueu, publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos e ele ficou rico, cobrando do povo mais do que devia. E com isso o povo odiava Zaqueu. Mas um belo dia, eu fico tentando imaginar Zaqueu saindo da sua casa, com um desejo de mudança, com um desejo de abandonar tudo que é errado. E ele queria conhecer Jesus, ele queria encontrar com o mestre. E eu posso pensar, meditando no texto, que o desejo de Zaqueu era que Jesus entrasse na sua casa. Mas como Jesus ia entrar na casa de um publicano, de um pecador? Só que Zaqueu sai para encontrar com Jesus. O texto diz que quando ele vai encontrar com o mestre, havia uma multidão. Só que o desejo no coração dele era tão grande, queridos, que Zaqueu, mesmo sendo um homem de baixa estatura, ele sobe numa figueira para ver Jesus. E quando está olhando de um lado para o outro, assim: cadê Jesus? Quem aparece debaixo da figueira? O nosso Jesus. E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém repousar na sua casa. Irmãos, a restauração de Zaqueu iniciou exatamente nesse momento, quando Jesus disse para ele: olha, hoje convém repousar na sua casa, eu quero dormir na sua casa, eu quero participar de um banquete na sua casa. Zaqueu desceu depressa. E nesse percurso as pessoas começaram a se levantar, começaram a falar: como é que o Senhor Jesus vai entrar na casa de um pecador? Se você ler o texto de Lucas 19, você vai ver que em nenhum momento Jesus deu um sermão em Zaqueu. Em nenhum momento Jesus falou: Zaqueu, você está errado, você está roubando o povo, você está aproveitando das pessoas. Jesus apenas disse: hoje convém repousar na sua casa. Foi Zaqueu, partiu de Zaqueu, foi Zaqueu que disse assim: olha, mestre, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e a quem eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. A restauração de Zaqueu iniciou no momento que Jesus falou: hoje eu quero repousar na sua casa. Eu quero que você escute, eu quero que você pegue isso no nome de Jesus, que tem pessoas que está precisando apenas da sua visita. Tem pessoas que carecem apenas da sua visita, e na unção de Deus que há sobre você, essas pessoas serão restauradas. A segunda pessoa restaurada por Jesus de uma forma extraordinária se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 8. É a mulher que foi apanhada no ato de adultério. Essa mulher foi conduzida até Jesus.
E quando levaram aquela mulher até Jesus, disse: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. Pela lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? Aquele momento, eles queriam colocar Jesus numa saia justa. Eles queriam um motivo para poder, apedrejar Jesus, condenar Jesus. Porque o que eles queriam com isso? Se Jesus dissesse para eles ali naquele momento: olha, não apedreje essa mulher, todo mundo ia falar: cadê a lei de Moisés que o Senhor disse que o Senhor não veio abrogar, mas cumpri-la? Agora, se Jesus falasse: apedreje essa mulher, eu tenho certeza que tinha pessoas ali que falavam assim: cadê o amor que tanto o Senhor prega? Então, quando eles estavam esperando aquela resposta, eu fico tentando imaginar a cabeça de cada um deles. Eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Jesus está de cabeça baixa, irmãos. O texto diz que Jesus escrevia. A Bíblia Sagrada não revela o que Jesus escrevia naquele momento, mas eu posso crer que todos aqueles que vão até Jesus, Jesus escreve uma nova história na sua vida. Jesus apenas diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Um por um foi saindo de mamana caducando, não ficou nenhum. Estava apenas Jesus e a pecadora, Jesus e a mulher adúltera. E quem sabe a gente pode pensar o momento exato para Jesus dar um belo sermão naquela mulher, mas Jesus apenas olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Aquela mulher olhou de um lado para o outro e disse: Senhor, não tem ninguém. E o mestre olha a forma de Jesus restaurar aquela mulher: nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Eu tenho certeza, eu posso crer e apostar todas as minhas fichas que aquela palavra de Jesus, a atitude de Jesus, fez com que aquela mulher mudasse de vida e não pecasse, não voltasse mais a quem sabe fazer programas. Jesus é Deus. Deixa eu compartilhar outro texto para você, para mostrar como Jesus restaura, como Jesus lida com pessoas que caíram, que fracassaram. Está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26, versículo 47, revela quando Jesus foi preso. Judas conduzia uma grande multidão de pessoas com espada, com porretes. E o combinado de Judas para entregar Jesus é: olha, aquele que eu saudar com um beijo, é ele, vocês podem prender. Aí Judas chega, aproxima de Jesus, o sauda, Rabi, e o beija. Naquele momento, a atitude de Jesus é extraordinária, irmão. E eu te pergunto, qual seria a sua reação? Imagine alguém que você investiu, alguém que você ajudou, e essa pessoa te trair, e essa pessoa te vender, e essa pessoa te colocar numa situação complicada. Queridos, se a gente pensar, não era nem para Jesus receber esse beijo. Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Jesus sabia que aquele beijo era o beijo da traição. Mas sabe qual foi a palavra de Jesus para Judas? Amigo, aqui vieste. Sabe o que Jesus estava dizendo para Judas naquele momento? Judas, você errou, você vacilou, você me negou, você me traiu, você foi ingrato, mas eu continuo ainda sendo seu amigo. Eu quero que você entenda, meu irmão, que Jesus continua ainda sendo seu amigo. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou. Quem sabe você afastou da igreja, quem sabe você traiu o mestre, quem sabe você tem trocado Jesus, mas ele continua dizendo: amigo, eu estou aqui, eis-me aqui, volte para mim, volte para minha casa, volte para minha presença. O último texto que eu quero compartilhar sobre a forma de Jesus restaurar as pessoas está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Deixa eu ler para você. Marcos 16, primeiro diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, glória a Deus. Não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro.
diga aos discípulos e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. O último texto que eu quero compartilhar, como Jesus tem uma forma extraordinária de restaurar as pessoas, é sobre Pedro. Pedro era aquele discípulo que andou com Jesus, que andou sobre as águas. Mas um belo dia, antes de Jesus ser crucificado, antes de Jesus ser preso, Jesus, em uma reunião com seus discípulos, Jesus havia dito, olha, todos vocês vão me negar, todos vocês vão se escandalizar em mim. Irmão, todo mundo naquele dia, naquele grupo lá, começou a dizer, todos falaram, nós não, Senhor. Mas Pedro foi aquele que falou com maior veemência. É como se Pedro subisse na cadeira, subisse na mesa, dizendo, olha, todo mundo pode negar. João, Tiago, Tomé, André, Felipe, todo mundo, menos eu. E Jesus vai olhar para Pedro, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse, eu não te nego. Só que no decorrer, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi preso, o que acontece? Pedro passou a seguir Jesus de longe. E o texto diz que Pedro nega Jesus pela última vez e o galo canta, meu irmão. O olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Pedro lembrou de tudo quanto Jesus havia lhe dito. Então Pedro sai, corre, some para lá e chora amargamente. Agora pare um pouquinho, pense comigo. A cabeça de Pedro, ele não vai me aceitar mais. Eu neguei, eu prometi que eu não ia errar e acabei errando. Só que no texto que nós acabamos de ler, nos diz, irmãos, que quando as mulheres foram até o sepulcro de Jesus, o anjo bradou dizendo, olha, ele ressuscitou, ele não está aqui, ele vai encontrar com todos vocês. Avisa para os discípulos e fala com Pedro também. Eu fico tentando imaginar quando essas mulheres chegaram para os discípulos dizendo, olha, ele ressuscitou. Ele falou que vai encontrar com todos vocês. Dá para imaginar Pedro saindo de fininho assim, ei Pedro, e diz que quer encontrar com você também. Irmãos, é extraordinário isso. Eu fico tentando, sabe, imaginar como foi o encontro ou o reencontro de Jesus com Pedro. Como deve ter sido maravilhoso, Pedro de cabeça baixa, envergonhado. Dá para imaginar Jesus dizendo, Pedro, estava com saudade de você, vem aqui, me dá um abraço. Deixa eu te mostrar como Jesus restaurou Pedro, não foi com sermão. João capítulo 21, versículo 15, deixa eu ler para você. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, sabe, estavam os dois lá e Jesus disse para Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha a forma de Jesus restaurar Pedro, irmão. E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, então cuide dos meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, então pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Aquele momento foi o momento da restauração de Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, você me ama? Então prova, Pedro, faz a minha vontade, faz a minha obra, faz o meu querer. Ei, meu irmão, Jesus está te perguntando nesse vídeo, Jesus está te perguntando neste momento, você me ama, filho? Você me ama? Se a sua resposta é sim, então deixa o que é errado. Abandone aquilo que está entristecendo o coração de Deus. Ei, você sabe do chamado que Deus tem na sua vida, então faz a vontade do Senhor. Cumpre o chamado. Ei, tem gente aí fora que está precisando de nossas visitas, que está precisando ser visitada, que está precisando ser abraçada, como Jesus fez com Zaqueu. Tem pessoas aí fora, irmão, que não está precisando de pedrada, está precisando de uma palavra amiga, que está como a mulher que foi apanhada num ato de adultério. Tem pessoas que estão como Judas, irmãos, que fez besteira, mas está precisando saber que ainda tem pessoas do seu lado que acreditam neles.
Tem pessoas como Pedro, irmão, que precisam também ser restauradas com amor. Que Deus fale ao teu coração, que possamos ter a sabedoria do Mestre para restaurar pessoas, porque há tantas pessoas destruídas, tantas pessoas que precisam ser restauradas pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.